Parlamentares do Amazonas e de Roraima querem bloquear a entrada da Venezuela no Mercosul. Deputado Marcos Rota propõe a criação de uma frente parlamentar para debater as questões da Zona Franca de Manaus. E na edição do Ali Notícias de hoje você também vai ver. Deputados aprovam 9 projetos, entre eles o que cria o Fundo Estadual de Regularização Fundiária e o que estabelece regras específicas para o repasse de verba pública às organizações não governamentais. E ainda, vereadores de Tefé e Barcelos buscam na Assembleia orientação para atualização de leis. Boa noite. Parlamentares do Amazonas e de Roraima querem bloquear a entrada da Venezuela no Mercosul. A medida, que será pleiteada pelo governo federal, é por conta dos constantes constrangimentos e extorsões praticados pela Guarda Nacional e Exército aos turistas brasileiros nas estradas que levam ao país vizinho. Ao participar de uma audiência pública em Brasília, o deputado Abdala Frache criticou o posicionamento do Ministério das Relações Exteriores, que alegou total desinformação sobre o caso. A reunião que aconteceu na Câmara Federal levou ao conhecimento de Itamaraty os constantes maus-tratos sofridos por brasileiros na Venezuela. As principais vítimas são amazonenses e roraimenses, por conta do acesso facilitado por meio da rodovia que liga o Brasil ao país vizinho. O presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, deputado Abdala Frache, mostrou-se preocupado com a situação, pois, de acordo com o parlamentar, apesar das constantes reuniões tanto no Amazonas quanto em Roraima sobre o tema, o Ministério das Relações Exteriores não tinha conhecimento do assunto. A coisa que mais nos causou estranheza foi que o presidente da Assembleia de Roraima se pronunciou, nós nos pronunciamos em nome da Assembleia Legislativa do Estado, outros deputados falaram a respeito do assunto, e quando chegou na hora do Itamaraty se pronunciar, eles simplesmente usaram o lema da gestão do governo federal nos últimos 12 anos, né? Aquele dogma, aquele que é o símbolo maior do governo do PT nesses 12 anos. Ele simplesmente virou para os deputados e disse que o Itamaraty não sabia de nada. Abdala Frache afirmou que se fazem necessárias medidas restritivas ao país, já que os brasileiros que vão à Venezuela levam desenvolvimento à localidade. Além disso, relatou os constantes abusos sofridos pelos turistas brasileiros, inclusive por parte da Guarda Nacional venezuelana. Já ocorreram até assassinatos lá por parte da Guarda Nacional, da Polícia Venezuelana. Achaques e pedido de propina já é normal. E o que mais me chamou a atenção, e foi o ponto que eu ressaltei na minha fala na audiência pública de ontem, foi o tratamento dispensado às mulheres. Constrangimentos enormes, vistorias muitas vezes fora do normal, fora do comum, mulheres passando constrangimento diante dos maridos, dos namorados, dos filhos, e a Guarda Nacional e a polícia de lá não tendo a menor educação, apalpando de maneira vergonhosa as mulheres na hora dessa revista. E isso é uma situação que tem que acabar. O deputado Marcos Rota também mostrou-se indignado com o tratamento dispensado aos brasileiros e ficou surpreso ao ser informado que o Ministério das Relações Exteriores não tinha conhecimento do assunto, já que no dia 27 de março de 2012 encaminhou um ofício à ALEAN informando que a Embaixada Brasileira já tinha agendado reuniões com o comandante da Guarda Nacional Bolivariana, o diretor-geral do Serviço Administrativo de Identificação, Migração e Estrangeiros e ministro do Turismo. Nós tivemos a oportunidade de enviar ao Ministério das Relações Exteriores uma farta documentação com material divulgado na imprensa, com depoimentos, com relatos de pessoas que passaram constrangimento nessa viagem até Margarita. Então, não se justifica esse posicionamento e essa desculpa do Ministério das Relações Exteriores de que não tinha conhecimento disso. Além do deputado Abdala Frache, também participaram da audiência o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, deputado Chico Guerra, do PSDB, e os deputados federais Francisco Praciano, do PT no Amazonas, Márcio Junqueira, do DEM de Roraima, Raul Lima, do PSD de Roraima, Edio Lopes, do PMDB de Roraima e Nelson Marchesan, do PSDB do Rio Grande do Sul.
9 matérias entre mensagens governamentais, decretos legislativos e projetos de lei foram aprovados por unanimidade na Assembleia nesta quarta-feira. Entre eles, o que cria o Fundo Estadual de Regularização Fundiária e o que estabelece regras específicas para o repasse de verba pública às organizações não governamentais voltadas ao serviço social. É o projeto de lei 159 de 2013, oriundo de mensagem governamental, que estabelece normas para o repasse de verba pública para organizações não governamentais, as ONGs, que realizam trabalhos de assistência social em todo o estado. O artigo 5º diz que não poderá receber subvenções sociais a instituição que tenha fins lucrativos, constitua patrimônio de indivíduo ou sociedade sem caráter filantrópico, não tenha sido declarada de utilidade pública, que não tenha sido fundada, organizada e registrada no órgão competente de fiscalização há no mínimo 2 anos, que tenha como dirigente agente político de poder ou do Ministério Público, dirigente de órgão ou entidade da administração pública de qualquer esfera governamental, cônjuge ou parentes. Representantes de ONGs acompanharam a votação do plenário. O projeto de lei foi aprovado por unanimidade. Essa matéria, senhor presidente, chega madura à Assembleia Legislativa, fruto de discussões que aconteceram não só neste parlamento, mas, por certo, em outros organismos públicos. O que pretendemos com isso? Dar maior transparência, maior segurança, mas não permitir que haja qualquer tipo de interrupção no importante e necessário trabalho que esses parceiros da sociedade amazonense desenvolvem. Se não fosse o trabalho, se não fosse o envolvimento, se não fosse o comprometimento de cada um e de cada uma que aqui nesse plenário está, esse dia não teria sido possível. Portanto, a vitória é de vocês. A vitória são das famílias que, por certo, nesse momento, estão agradecidas. A legislação era completamente incongruente com os objetivos, tanto do poder público como das instituições parceiras nas diversas funções que elas ocupam e que são fundamentais, desde a rede de proteção à criança e adolescente, as ações socioambientais, a proteção ao idoso. É um olhar diferente do governo para exatamente contemplar essas organizações, essas entidades que têm uma atuação e têm uma política pública que realiza através das orientações e da ajuda financeira do governo do estado. Outro projeto de lei oriundo de mensagem governamental criou o Fundo Estadual de Regularização Fundiária. Eu parabenizo a iniciativa do Poder Executivo de criar esse fundo para que a gente possa avançar. Essa é uma questão de extrema necessidade, de alcance social significativo e representa no interior do estado avanço na melhoria da qualidade de vida e não diferente na cidade de Manaus. Há uma necessidade de uma política pública voltada para regularizar as terras daqueles, principalmente que dependem dela para o cultivo e para a subsistência. E esse fundo vem exatamente o governo do estado estender a mão para regularizar o que é um direito elementar, líquido e certo, do cidadão, do homem, ter o direito da terra para trabalhar, para produzir e viver melhor. 5 projetos de decretos legislativos que nomeiam membros de conselhos do Estado foram promulgados. Outro de autoria da mesa diretora da Assembleia Legislativa, que dispõe sobre o plano de cargos, carreira e remuneração da ALEAN, também foi promulgado. Vereadores de Tefé e Barcelos vieram à Assembleia Legislativa para debater, junto ao Centro de Cooperação Técnica do Interior, a atualização das leis orgânicas dos municípios. Os parlamentares aproveitaram para pedir apoio da Casa Legislativa às dificuldades enfrentadas no interior com a enchente. O SECOT foi criado para melhorar o funcionamento do Poder Legislativo nas 61 cidades do interior, por meio do assessoramento técnico. Nesse contexto, o foco do programa é atualizar as legislações das câmaras, como leis orgânicas e regimentos internos, e ainda capacitar os funcionários e ordenadores de despesas. Tefé e Barcelos vieram assinar o termo de cooperação técnica com o SECOT e o presidente das casas com o presidente José Neto, e aproveitaram a oportunidade para aclamar o apoio do deputado José Neto sobre 2 problemas que aflige o município. O presidente da Câmara Municipal de Tefé, que esteve na reunião, destacou a importância da Assembleia realizar reuniões como essa, já que a lei orgânica do município está desatualizada
e aproveitou a oportunidade para fazer um apelo ao presidente da ALEAN, deputado Josué Neto, para que o Legislativo ajude as 3.000 famílias atingidas pela cheia no município. Isso, para nós, isso é um projeto brilhante. Quero aqui mais uma vez ressaltar o trabalho, né, da Assembleia em fazer isso, uma parceria com os municípios. A gente está vendo que está tendo uma interação entre a Assembleia e as câmaras do município, isso é algo inédito. Quero parabenizar o presidente Josué por dar continuidade, né, nesse serviço. Mas nós estamos vivendo um problema agora que está fugindo da parte de execução do município, e nós estamos vivendo um momento das cheias dos rios. Itefé tem aproximadamente hoje quase 3.000 famílias, né, que estão nessa vulnerabilidade social, e eu entendo, né, estou convencido que o município não tem capacidade financeira para suportar e para suplantar toda essa demanda, e estou vindo aqui com o deputado Josué Neto, presidente da Assembleia, para que ele possa provocar esse assunto mediante ao governo do Estado, para que a gente possa ter uma solução aos nossos munícipes. Os vereadores de Barcelos também se mostraram bastante satisfeitos com os avanços que serão levados ao município distante, a 405 quilômetros de Manaus. Eles aproveitaram para solicitar a intervenção da ALEAN, pois 1/3 da população do município corre o risco de ficar desabrigada por conta de uma disputa judicial entre a aeronáutica e os munícipes. Essa iniciativa ela é muito válida. Nós precisamos muito que esta Casa Legislativa, né, ela nos apoie. Precisamos fazer a revisão do nosso regimento interno, da nossa lei orgânica, bem como do nosso plano diretor. E parabenizar o presidente da Casa por estar dando continuidade a esse projeto, onde ganha é o município. Hoje o município sofre com uma briga, né, judicial entre a população e o Ministério da Aeronáutica. É uma briga judicial em que a Câmara e a Prefeitura de Barcelos estão dando maior apoio à população. E a gente vem aqui pedir ao presidente dessa casa, Josué Neto, como aos demais deputados, que nos ajudem, nos auxiliem, né, nessa questão judicial aí, que envolve mais de 1.000 famílias da população de Barcelos, abrangendo 5 bairros do nosso município, né, onde a aeronáutica se diz possuidora das terras da qual residem toda essa população. O acordo firmado para melhorias nas legislações dos municípios foi assinado pelo presidente da ALEAN, deputado Josué Neto. O deputado Marcos Rota propôs hoje a criação de uma frente parlamentar para debater as questões da Zona Franca de Manaus. Na avaliação de Marcos Rota, os debates em prol do polo industrial não podem acontecer apenas quando há risco iminente ao modelo econômico. A Zona Franca é de suma importância para o desenvolvimento do Estado. Os incentivos dados ao polo industrial de Manaus garantem emprego e renda aos amazonenses. Para garantir a permanência desse modelo, o deputado Marcos Rota sugeriu a criação de uma frente parlamentar para que o tema não saia de pauta na Casa Legislativa. A defesa da Zona Franca de Manaus, a proteção da Zona Franca de Manaus, a blindagem da Zona Franca de Manaus não pode ser feita de forma sazonal. Nós temos que sair dessa posição de defesa e partir para o ataque, né? Mostrar ao Brasil que nós temos um polo industrial pujante, que gera milhares e milhares de empregos, que arrecada bilhões para o país, que é o responsável por 98% da floresta preservada. Enfim, nós precisamos mostrar ao Brasil tudo aquilo que nós já sabemos sobre a importância do polo industrial de Manaus. O parlamentar garantiu que não basta discussão a respeito dos benefícios dados ao polo industrial de Manaus. São necessários investimentos em infraestrutura, como portos e estradas. Salientou ainda que um dos grandes entraves ao desenvolvimento do Estado é a inexecução das obras da BR-319, a rodovia federal que liga Manaus a Rondônia, e sugeriu alternativas para os constantes embargos à obra feito pelo IBAMA e Ministério do Meio Ambiente. Eu acho que nós temos que encontrar alternativa. A alternativa é uma estrada-parque, com a não possibilidade de construção na sua margem. A alternativa é uma ferrovia, é a própria BR-319. O governo federal nos prometeu, inclusive, em campanha, essa questão da BR-319. E eu acho que nós temos que dar um ponto final a essa questão. Marcos Rota usou a tribuna também para destacar que o governo federal tem feito alguns avanços para garantir o desenvolvimento do país, como o investimento de R$ 215 milhões em portos de todo o Brasil.
sendo que desse total, R$ 86.298.000 foram investidos em 20 portos no Amazonas, incluindo a capital Manaus. O governo do estado assina acordo com os bancos do Brasil e da Amazônia para beneficiar produtores rurais no Amazonas. O contrato garante mais de 300 milhões em linhas de créditos e dá condições para ampliar a produção, incrementar o nível tecnológico e dinamizar a economia no interior. Deputados da Assembleia destacaram a ação do Executivo. O volume de crédito deve alcançar mais de 276 mil produtores rurais de todo o Amazonas. O acordo garante cerca de 300 milhões em linhas de crédito e deve ampliar a produção e dinamizar a economia no interior do estado. E o que nós assinamos hoje aqui é exatamente um acordo para facilitar o acesso a esse recurso. Portanto, eu fiz uma conta elementar e vou repetir para vocês. 500 técnicos no campo, só para assistência técnica, que é o plantel do IDAM e mais do Residência Agrária, é possível alcançar 50 mil famílias, ou seja, 250 mil pessoas. Se cada um fizer apenas a metade do que tem obrigação legal de fazer, nós alcançaremos 25 mil famílias. Portanto, isso é o maior investimento que o Amazonas já fez em toda a sua história, de maneira organizada, no setor primário amazonense. Nós começamos a enxergar que o interior ele é importante para o fortalecimento da economia do estado do Amazonas e que ele tem solução sim. A piscicultura tem dado demonstrações claras dessa situação, então é importante, foi uma ação importante e temos certeza e torcemos muito para que venha deixar muito recurso para o nosso estado e venha viabilizar a economia do nosso pequeno produtor. O acesso ao recurso será facilitado pelo governo através do Fundo de Aval nas Operações. Esse fundo vai avaliar a produção e oferecer a garantia do crédito. Técnicos do Instituto de Desenvolvimento Agropecuários e Florestal Sustentável do Amazonas e do projeto Residência Agrária vão atuar na assistência aos produtores rurais para garantir um resultado positivo. Não é tão fácil como as pessoas imaginam. Você tem mesmo o manejo, o efeito florestal, às vezes, o próprio manejo, às vezes, é fechado esse manejo porque sempre tem uma questão que não está certa. Então, fora a regularização fundiária, que não acontece no nosso estado, por uma razão simples, é uma política internacional de não deixar regularizar áreas na Amazônia para que a gente não possa ter acesso a crédito e aí o produtor não possa fazer o seu trabalho na terra. Então, essas dificuldades são grandes, mas a gente tem que criar alternativas e essas alternativas, para mim, está na saída principalmente na produção de peixe, em tanques escavados e na produção agrícola em áreas que hoje a gente pode trabalhar em cima dessas, mas é preciso assistência técnica e financiamento para isso. O presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento e Desenvolvimento da Assembleia Legislativa do Estado, deputado Orlando Cidade, participou da assinatura do acordo. O parlamentar afirmou que o montante vai viabilizar a produção rural no interior e alavancar a economia local. Foi lançado aqui recursos hoje na ordem de 300 milhões de reais para ser aplicado especificamente aos produtores rurais do nosso estado. Então, repito, é o início do desenvolvimento do programa Amazonas Rural Sustentável, que entendemos ser o maior programa já existente em nosso estado. O que precisamos agora é colocarmos em prática. O protocolo vai disponibilizar o crédito somente para projetos inseridos dentro do programa Amazonas Rural, nas áreas de produção de piscicultura, juta e malva, manejo florestal, pecuária sustentável, entre outros. Deputado Sidney Leite denuncia desnutrição na rede municipal de ensino de Manaus. E mais, deputada Abdala Frache critica a ação do Ministério da Agricultura em interditar frigoríficos no interior. Essas e outras notícias no próximo bloco. Quer saber mais sobre o que está acontecendo na Assembleia Legislativa? Acompanhe seu deputado também pelo site, onde você encontra a agenda de eventos, notícias do parlamento e muito mais. Acesse www.aleam.gov.br. Assembleia Legislativa, cuidando da nossa gente.
40% dos alunos da rede municipal de ensino de Manaus enfrentam a desnutrição. A denúncia foi feita pelo deputado Sidney Leite na Assembleia Legislativa nesta quarta-feira. O parlamentar considera a situação preocupante, tanto na questão da saúde quanto no